Alô, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Vou fazer mais um vídeo para vocês aqui no canal Estude Direito, né? Hoje o vídeo vai ser um vídeo específico sobre aquele inquérito que gerou aquele inquérito das fake news, né? Que hoje tem rotulado o nome como inquérito do fim do mundo. Fala bem, tenta ser bem objetivo em relação. Eu entendo sim que é ilegal aquele inquérito, mesmo já tendo seu julgamento, o STF ter considerado constitucional e tudo legal, mas se você ver pela maioria dos juristas, doutrinadores, entende que é ilegal aquele inquérito, evade legalidade desde o início, ele, né? Aí vamos falar um pouco dele, eu vou dizer para vocês porque eu entendo também que seja ilegal. Tá ok? Então antes disso, sempre pedindo para vocês aí, para vocês compartilhar, curtir, comentar o canal aqui no vídeo, divulgar o canal Estude Direito, porque isso aí reforça demais o crescimento do canal e empolga mais para poder vir trazendo mais vídeo para vocês sobre política também, tudo que aqui vai ser um vídeo que algo que gerou a política, né, o STF, mas também de direito também, tá ok? Aí isso traz um conhecimento para vocês sobre o inquérito, tá ok? Então, peço a vocês também que não é inscrito, que se inscreva no canal, tá ok? Vamos lá, minha gente, vamos lá. Antes de começar aqui, vou falar um pouco sobre o que é o inquérito e tudo, para vocês entenderem o inquérito. O inquérito é instaurado para apurar um ilícito penal, certo? Quando for um ilícito de menor potencial ofensivo, dependendo quando é que ilícito menor potencial ofensivo, depende até 2 anos, assim, um crime que não seja muito grave, que não precisa, não ultrapasse 2 anos. É só assinado um TCO quando ocorre, que é o termo circunstanciado, que a gente chama, ofensivo, aí remete diretamente para o juiz competente, o fórum, como se diz, para a vara, para poder julgar que são crimes de menor potencial. Então isso não gera prisão, não é a pessoa faz só assinar, se compromete a comparecer, por exemplo, uma ameaça, que é um crime de menor potencial ofensivo. Aí a pessoa assina um TCO, não é preso, mesmo que haja em flagrante, mas não é preso, a pessoa assina mesmo um TCO e caminha para o juiz. Então, como isso aí, como é a infração maior e tudo, se abre um inquérito para poder investigar e tudo. Então a gente vai falar um pouco disso aqui do inquérito, como é que se dá o inquérito e tudo, né? Para a gente chegar no inquérito daqui, que é o inquérito das fake news, e hoje é rotulado como inquérito do fim do mundo, para a pessoa entender realmente a sua ilegalidade. Bom, o inquérito está previsto a partir do artigo 4º a o artigo 23 do Código de Processo Penal, certo? Aí é que vai no artigo 5º, que é o que mais interessa para a gente aqui. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, certo? De ofício. De ofício é quando o delegado recebe uma notícia crime, alguma coisa assim, ele já instaura, abre uma portaria e instaura o inquérito para poder abrir a investigação. Aí, inciso 2, mediante requisição, isso aqui é muito, vocês prestem atenção nisso aqui, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representar. Então a pessoa vai na autoridade para poder instaurar, quem é a polícia, certo? Vai lá para poder ele instaurar o inquérito, abrir o inquérito. Você vai requerer uma requisição. Você aqui não está dizendo que você vai instaurar, nem você vai instaurar, o Ministério Público instaurar o inquérito, não. A autoridade, mediante a requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou requerimento do ofendido. Então, mediante a requisição, requer para poder instaurar, certo? O requerimento é que se refere ao inciso 2, outra coisa que é importante também, certo? No inciso 2, que foi isso que a gente leu agora, sempre que possível, narração dos fatos. Então o inquérito ele tem que estar de forma específica. O inquérito vai ser aberto para investigar isso aqui, por exemplo, foi um suposto homicídio, uma morte que ocorreu num tal bairro, tal. Então o inquérito vai ser aberto para poder investigar essa morte. Então tem que ser algo que não pode ser de forma genérica,
na ação do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado, os seus sinais característicos, as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Então, o inquérito ainda não tem ainda o suspeito, vai investigar o suspeito. Então, tem que ser algo específico. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Então, isso aqui é importante, é o que está no Código Penal, processo penal, que diga, tá ok? Vai gravar isso aqui. Aí os prazos. O artigo 10 do Código Penal diz, processo penal, desculpa, sempre confundo, processo penal. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, portanto, a regra do Código de Processo Penal de que prazo de inquérito são: investigado solto, 30 dias, investigado preso, 10 dias. Esses prazos é muito importante. Entretanto, é necessário atentar às legislações extravagantes que trazem outros prazos. Lei de drogas. No artigo 51 diz: o inquérito será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando estiver solto. Parágrafo único. Os prazos que se referem a este artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Pode ser prorrogado. Então, investigado solto, 90, prorrogado por mais 90, investigado preso, 30, prorrogado por mais 30, certo? Vamos lá, pela Lei da Justiça Federal, Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Investigado solto, 30 dias, regra geral. Investigado preso, 15 dias, prorrogado por mais 15 dias. Isso aqui é quando for crime que é de competência da Justiça Federal. Crime da competência, por exemplo, tráfico de drogas em rodovias, vou dar exemplo, né? Aí isso aqui tem que ser observado. Isso aqui é uma lei específica, como também tem a lei específica de tráfico lá. Então, o que prevalece? Aí vem, não é questão que aí vem da especialidade, né? Em relação à lei específica, tem a lei da... Isso é outra questão da estudar. Vai deixar aqui se ligar em relação aos prazos, que a gente vai estudar o que aqui? O inquérito do vínculo comum, certo? Importante aqui que eu coloquei aqui. Sistema acusatório. Quem acusa? De quem é competência para acusar? Estourou o inquérito. Quem que vai conduzir a ação penal para acusar? Quem é? A competência privativa. Isso aqui é muito importante também. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é só vocês terem um pouquinho de atenção para você entender que o processo, que o inquérito aberto é ilegal, certo? O sistema acusatório, que é o sistema adotado aqui pelo Brasil, que está na Constituição de 1988. O sistema acusatório caracteriza-se pela separação das funções de acusar, julgar, defender. Então, quem acusa, o Ministério Público. Quem julga, o juiz. Defender, o advogado que vai defender, ou Defensoria Pública. O juiz é imparcial, o juiz não pode se envolver. O juiz não pode se envolver na instauração de inquérito, investigação, não. Ele pode requerer alguma diligência se necessário pedir. Requerer uma diligência, alguma coisa assim. É isso que tem que ter muito cuidado. O juiz é imparcial e as provas não possuem valor pré-estabelecido, podendo o juiz apreciá-las de acordo com sua livre convicção. Isso é durante o processo. Desde que fundamentado. O processo é público e estão presentes as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Daí a conclusão de que o Brasil vigora o sistema acusatório, como já salientado pelo STJ. O STJ já se manifestou sobre o que diz assim: existente controvérsia acerca do modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileiro, caracterizado pela separação das atividades desempenhadas pelos atores processuais, pela inércia da jurisdição e imparcialidade do julgador,
tampouco de que cabe ao Ministério Público, na forma do artigo 129 da Constituição Federal de 88, promover privativamente a ação penal pública. É do Ministério Público. Isso aqui é importante. Olha o que diz o artigo 129 da Constituição de 88. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Aí trouxe um autor aqui do tribunal que fala, que é Auri Lopes, que ele diz: o sistema acusatório é o imperativo de um moderno processo penal frente à atual estrutura social e política do Estado. Assegura a imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que sentenciará. O juiz não pode intervir. Ó, como isso é importante, né? O princípio da imparcialidade, garantido o trato digno e respeito com o acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir sua posição de autêntica parte passiva do processo penal. Também conduziu a maior tranquilidade social, pois se evita eventuais abusos de prepotência estatal que se podem manifestar na figura do juiz, apaixonado pelo resultado de seu labor investigador e que, ao sentenciar, olvida-se dos princípios básicos da justiça, pois tratou o sujeito como condenado desde o início da investigação. Olha como é importante isso aqui. O juiz, ele está a parte disso aqui. Ele só vai quando for o processo. Ou se precisar durante o processo, quando foi remetido o inquérito e o Ministério Público vai oferecer, ele vê que a necessidade de uma diligência, ele pode requerer. Mas tem que ter cuidado na sua atuação na instauração, na investigação, não pode, porque ele tem que ser totalmente isento, imparcial, porque ele vai julgar conforme as provas nos autos. É isso que prevalece. Quando isso está ocorrendo, já vai acarretar tipo uma ilegalidade. Ilegalidade nisso é uma nulidade processual. Isso é anulado o processo. Por exemplo, se demonstrou nos autos que o juiz autuou na investigação de Cochê. Aí, princípio da imparcialidade aqui gera nulidade. A defesa pode suscitar a nulidade aqui. A opção pelo processo penal acusatório fica muito evidenciada na Constituição Federal de 1988, a prever como princípios garantidores inerentes ao Estado Democrático de Direito as garantias da inafastabilidade da tutela jurisdicional, artigo 5º, inciso 25, devido ao processo legal, artigo 5º, inciso 54, do pleno acesso à justiça, 56, artigos 5º, inciso 56, do juiz e do promotor natural, artigo 5º, inciso 37 e 53, do tratamento paritário e equidistante das partes, artigo 5º, caput e inciso 1, da ampla defesa, artigo 5º, 55, 56, 57, da publicidade dos atos processuais e motivação dos atos decisórios, artigo 93, inciso 19, inciso 9 que diga, e da presunção de inocência, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, certo? Reafirmando as garantias inerentes ao sistema acusatório, o STF, ao julgar o habeas corpus 202.57, São Paulo, concedeu a ordem e anulou a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento por intensa e indevida incursão do juiz na apuração da prova testemunhal acusatória, atuando de modo a induzir as respostas e aprofundar detalhes de natureza persecutória com prejuízo da sua imparcialidade e inércia que deve ter o juiz. O que fez confundir no mesmo órgão a condição de acusador e julgador. Então o juiz ele fez isso aí. Então a defesa suscitou, foi anulado. Certo? Então, recapitulando aqui o que a gente fez aqui, do inquérito, dos prazos aqui, e do sistema acusatório, que é o sistema do nosso Código Penal brasileiro, que está na Constituição, e quem é privativo do Ministério Público. Então o juiz ele não pode. Certo? O juiz ele não pode, tem que ficar inerte, por causa do princípio da imparcialidade também, ele não pode ser julgador e acusador, certo? Bem entendido aqui? Vamos entrar agora no inquérito, no fim do mundo, que gerou essas fake news. A abertura do inquérito de número 4.781 advém pelos membros do STF que receberam críticas sob o pretexto de ofensas. Então foi aberto o inquérito por causa disso, porque ele estava recebendo críticas e ofensas. Como tem até muito aqui
divulgado aqui na rede social, que eu não consegui pegar aqui, do próprio Alexandre Moraes, antes de ser, parece que esteja enganado, ou foi antes de ser ministro, ou foi logo na sabatina anterior, não esteja enganado, que diz assim, se não quer ser alvo de crítica por ser, não ser agente público, alguma coisa assim, não se candidate, não vá trabalhar na função pública, né? Então a gente vê hoje em dia como é. Recebeu uma crítica, foi aberta aqui para poder apurar falsas fake news aqui, que a gente vai também ver isso aqui direitinho. As coisas que vão se invertendo, né? Com isso foi usado o regimento interno no artigo 43 ao 45, que prevê a possibilidade de instaurar inquérito pelo STF para apurar prática de ato ilícito praticado no interior de suas dependências. Então é o regimento interno do STF, certo? A gente vai ver esse regimento interno aqui, porque aqui diz que ele tem a possibilidade de instaurar inquérito, porque a gente viu no Código de Processo Penal, né, e viu também o sistema acusatório e tudo, porque pode requisitar, não instaurar, certo? Aí eu botei aqui, salienta que o regimento interno foi editado sobre a égide da Constituição Federal de 1969. Veja só, o regimento interno, quando foi criado, esse regimento interno do STF, não foi durante a nossa atual Constituição, que é de 88. Foi o que? De 69. Então fique ligado nisso aí. Então foi de 69. Que não previa a função privativa do Ministério Público para promover a ação penal. Então a Constituição de 69 não previa. Já de 88, sim, que a gente acabou de ler. E dava ao STF, a Constituição 69, a prerrogativa de conceder normas processuais em relação aos feitos de sua competência originária, que está lá no artigo 120, parágrafo 1, linear C, da Constituição de 69. Com a Constituição Federal de 1988, os artigos 43 a 45, evidentemente, não foram recepcionados. Então, aí, é inconstitucional, pois quem, em completa dissonância com as novas normas constitucionais que concedem às polícias judiciárias e ao Ministério Público as funções de investigatória, além de dar a este último a atividade da ação penal. Então pode o Ministério Público, a polícia, mas os julgadores não. Então isso aqui, é claro, é inconstitucional, não foi recepcionado. Mas a gente sabe que já houve julgamento, foi o julgamento do inquérito, tanta evade, tanta ilegalidade, infelizmente eles, que era constitucional, foi feito também uma coisa de chegar, se está tudo junto, o ministro e tudo, um apoiando o outro, claro que o julgamento ali não vai dar a mesma coisa de assim, essa parede é verde, e um ministro diz, não, é azul, os outros vão chegar, é azul, 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 e vai querer dar uma exegese, que é isso, uma interpretação pessoal, não exegese, que é a interpretação que diz a lei. Então ele dá uma interpretação pessoal e diz, não é verde não, é azul, a gente sabe que a parede é verde, ele diz, é azul, vai começar a dar a interpretação, não, porque a claridade é aqui, do lado de cá, vai poder fazendo assim, vai dando aquela tonância e vai ficando azul, vai dando aquela claridade azul, não sei o que, e é azul. Estou dando só um exemplificando aqui. Aí acaba dando interpretação pessoal, foge de algo que está na Constituição e tudo, que a Constituição recepcionou ou não. Aí o que complicou que foi ver isso aqui, mas é inconstitucional, não tem como não, gente, é inconstitucional, não tem compatibilidade não, aí não, o STF ele não é um poder diferente da Constituição, ele não está em cima da Constituição, então não tem como, não tem, infelizmente. O que devemos observar é o seguinte, não foi recepcionado pela atual Carta Maior, que é a Constituição Federal de 88, o inquérito não traz fato definido a ser apurado. Se lembra que a gente falou lá no comecinho do inquérito? Tem que ser algo específico para poder ser o fato, para poder ser apurado. Então o inquérito ele não traz isso, certo? A portaria, que foi aberta no número 69 de 2019, assinada pelo presidente do STF na época, que era o ministro Dias Toffoli, que foi aberta para a seguinte forma, olha só, notícias fraudulentas, falsas, que dizia que foi aberto como fosse inquérito das fake news. O que é fake news? Não existe definição. Se você pegar na legislação, não existe. Ao criado, que a gente viu americanizado e tudo, mas o que é? Não tem lei que define, não existe crime. Ainda um ponto que refere ao próprio princípio da legalidade, que rege o direito penal.
princípio da legalidade, tem que ter previsão legal. Se não tem, não é crime, né? E quem vai definir? O STF vai definir isso, porque isso aí tem que passar pelo Congresso. É o Congresso que tem que aprovar a lei. Já começa a invadir de legalidade, né? De vício já. Aí bota assim: denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de anos de calúnia, difamação, injúria, que atinge a honorabilidade e segurança do STF, de seus membros e familiares. Então, ele não indica nenhum único ato, fato, crime ou circunstâncias. Ele não indica, está de forma genérica. Está de forma genérica, de forma absolutamente genérica, que vai abarcar tudo. Então, o inquérito ele não é isso. O inquérito é algo específico. Eu vou abrir um inquérito, vai ser aberto para investigar isso aqui, ocorrido isso aqui, do fato isso aqui, as pessoas que fizeram isso aqui, individualizaram. Então, tem que ser feito isso aqui. Como eu falei para você, um homicídio. Pronto, homicídio no bairro tal, no horário tal, foi encontrado. Investigação para as pessoas que cometeu o fato. Então, tem que ser algo específico. Aqui não está de forma genérica, ampla. Então, já está evado aí. Não pode. A gente viu lá no Código Penal, no processo penal. Aí vamos lá. Aí, outro ponto que está evado de ilegalidade. Ele vai investigar pessoas sem prerrogativa de foro. Então, são pessoas que não é para ser julgado pelo STF. Primeiramente, não é para ser julgado no STF, né? O artigo 2, inciso 1, linha D da Constituição de 88, compete a STF julgar originalmente o mandado de segurança, o habeas datas, contrato do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, vai julgar pessoas sem foro, sem prerrogativa de foro. Já outra legalidade. Não porque do Supremo foi lá, tem que ser no Supremo. Não. Algo pessoal, se houve crime contra nossa, não tem foro, não existe. É por causa do que patamar é esse, hein? Que é complicado, meu amigo, é diferencial. Aí vem ferindo o devido processo legal, certo? Então vai ferir o devido processo legal, porque existe o devido processo legal para você ingressar com a ação, a competência, onde vai ser e tudo. Se é algo que não compete aqui, é incompetente, tem que ser remetido para o foro competente. Então tem que ir para lá, né? Mas não foi lá. Outro ponto, né, que eu trouxe aqui também: cria um tribunal de exceção, um tribunal exclusivo para poder fazer isso. Não pode. Para fazer, por exemplo, o que o Toffoli fez. Ele deu a portaria, instaurou e já indicou o próprio ministro para poder dar todo o segmento do processo. Aí veja só, aí que foi o ministro Alexandre de Moraes: vítima, julgador, acusador e investigador. Cadê aí o princípio da imparcialidade aí, que a gente estava estudando ali no sistema acusatório e tudo? Fere totalmente aqui o sistema acusatório. Tirou o poder do Ministério Público. O poder do Ministério Público e da polícia para investigar. O ministro Dias Toffoli, quando instaurou, escolheu de imediato o ministro Alexandre de Moraes, que no artigo 66 do próprio regimento lá, deve observar o procedimento de sorteio ou prevenção. E não foi feito. O que é o sorteio e distribuição? É para poder já ir de conta até com o princípio da imparcialidade. Não escolher julgador, porque você vai fazer o tribunal, como disse assim, um tribunal de exceção. Eu escolho um tribunal, algo aquele para poder julgar aquilo ali. Aquele julgador, aquele juiz, fere até o princípio do juiz natural. Então, o que Toffoli fez? Ele mesmo, a distribuição, você quando remete o processo, ele faz um sorteio entre todos os julgadores que tem naquela vara. Vou dar exemplo, que tem naquele foro lá. Por exemplo, foro tal, vara de criminal, né? Aí existe primeira vara, segunda vara, terceira vara, quarta vara, quinta vara, vou dar exemplo, né? E cinco juízes criminais. Aí eles pegam, faz um sorteio para saber onde vai cair aqui. Ele não escolhe, o juiz da primeira vara que vai, não. É um sorteio e vai para lá. Agora, quando ele fala aqui prevenção, é o seguinte: quando há uma conexão, se por exemplo o juiz da primeira vara, a esse processo que vai ser distribuído é a mesma matéria,
as mesmas partes que ensejaram um julgamento no próprio processo que a primeira vara já tinha dessas partes, é o mesmo objeto e tudo, aí ele dá a prevenção. Aí quando é distribuído, ele vai ter que ir para onde foi julgado esse outro processo, certo? Acabando sendo ministro, investigador, acusador, vítima e julgador, indo de encontro com o princípio da passagem. Outra ilegalidade aí, veja só. Vamos lá, botei aqui. E ainda, mesmo que fosse recepcionado pela atual Constituição Federal, que não foi os artigos 43 e 45 do regimento interno, né? A suposta prática ilícita não foi nas dependências do STF, e sim foras, no qual deve investigar, e o futuro processo deve ser na primeira instância. Então, o que acontece? O que diz o regimento interno? Lá, é para apurar a prática de ato ilícito praticado no interior de suas dependências. Então, ele está investigando suposto fake news que ocorreu contra os ministros, membros, mas não foi na dependência do STF, foi fora. Então, esse processo tem que ser investigado pela Polícia Judiciária, investigar, abrir um inquérito e remeter para a primeira vara de origem. Se for futuro processo, se formalmente ocorreu um futuro processo, e não o STF. Veja só. Aí houve o julgamento disso aqui para recepcionar esses artigos. Aí ele falou no seguinte, parece que eu vi comentando, eu não peguei a decisão, mas sobre comentários, que tinha um dos comentários que disseram que, como na época era de 69, não existia mídias sociais, essas coisas, não tinha como o legislador na hora ter sobre o futuro, mas a intenção dele é para abarcar tudo em relação aos membros do STF. Se você ler claramente, ele fala dependência, fala dentro. Essa palavra dependência é o quê? Dependências. É o recinto do STF, o local do STF, não fora do STF. Então, ele dá uma interpretação, como eu falei, e a Jéssica, a interpretação pessoal, eu vou interpretar da forma que eu quero para poder abarcar o que eu quero. Então, tinha como, eu quero processo dinheiro para ter sido para lá. Então, a gente vê a legalidade, né? Evade legalidade, fora do sistema acusatório, fere imparcialidade, e fora ainda que teve ainda aqui em relação aos próprios advogados que queriam ter acesso aos autos e não podia. Teve muita polêmica em relação a isso, né? E no julgamento dessa constitucional tudo, o próprio ministro Marcos Aurélio, quando criticou o inquérito das fake news durante seu voto, ele disse o quê? É um inquérito do fim do mundo, foi ele que colocou esse nome. Sem limites, afirmou o ministro. Ele disse, estamos diante de um inquérito natimorto, afirmou Marcos Aurélio, destacando ainda que ele é uma afronta ao sistema acusatório do Brasil e que magistrado não deve instaurar inquéritos sem prévia percepção dos órgãos de execução penal. O próprio ministro foi contra aqui, e você pode ver que tem prazo e é prorrogado, não termina nunca, né? A gente está em 2024. Que eu saiba, até agora não houve encerramento de inquérito, não. Então, o inquérito que já nasceu, já evade de legalidade. É um inquérito. Quando isso vai ocorrer, aí, esse arquivamento, e que eu estou enganado, parece que a procuradora da PGR, ela pediu o arquivamento do processo na época lá. Esqueci o nome dela aqui, parece que ela pediu o arquivamento, mas não foi aceito, não. Não foi aceito, não. Então, gente, infelizmente é o que está acontecendo, né? No STF está acontecendo. Eu entendo sim que seja, se você procurar vários aí, realmente aqueles realmente que amam o direito, realmente, dependendo das suas ideologias, realmente quer o direito seja aplicado, seja observado e tudo, ele vai dizer. Vários juristas, juízes também. Mas hoje o povo está tudo com medo, não pode opinar, não pode falar, com medo de acontecer alguma coisa. Tem até um processo, um inquérito ser instaurado lá, porque, misericórdia, hoje está tudo para dizer assim, não, eu prendo você a hora que eu quiser, eu posso tirar um deputado, ele não ser mais deputado, meu irmão, não sei onde a gente vai chegar, né? E a gente vê aqui a situação. Então foi isso aqui, foi isso aí, esse inquérito do fim do mundo, mas esse nome, porque não tem fim, né? Não tem fim. Não tem prazo, não tem nada, só é prorrogado prazo e tudo, né? Infelizmente. Então é sempre que eu digo no final dos meus vídeos, a esperança é Cristo. É onde a gente tem que descansar nosso coração, Jesus Cristo.
ele sim vai trazer justiça. Pode esperar que em breve ele vai, no tempo dele, na vontade dele, vai chegar e vai fazer justiça. Tá ok, meus amados? Tá, quem encerrou aqui esse vídeo aqui sobre esse inquérito do fim do mundo, a ilegalidade do inquérito do fim do mundo, né? Então aqui para vocês aí, trazer até um conhecimento de direito para vocês aí, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Curte e compartilha aí o vídeo. Obrigadão, Deus abençoe vocês.